Aqui acompanhar com a gente quem são os alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal. Vamos lá. Coronel Clepter Rosa Gonçalves. Ele era o comandante, o subcomandante da PM do Distrito Federal e um dos responsáveis pela tropa do dia 8 de janeiro, dia da invasão e da destruição das sedes dos três poderes. Vamos lembrar que foi ele, esse coronel, esse Clepter, que autorizou a folga do então chefe do Departamento Operacional, que é esse que a Camila estava falando, que é o Jorge Eduardo Naime, coronel, também no dia 8 de janeiro. Clepter Rosa, ele foi nomeado interinamente pelo interventor Ricardo Capelli para o comando da PM no dia 10 de janeiro. Lembra, gente? Afastou-se o Ibanez Rocha, assumiu o Ricardo Capelli, que então pegou esse coronel Clepter e nomeou interinamente, depois dos atos do 8 de janeiro. Mas a gente tem aí a participação dele afastando o Naime antes dos atos. No 15 de fevereiro, ele assumiu definitivamente o comando geral da Corporação da Polícia Militar no lugar do coronel Fábio Augusto Vieira. O coronel Fábio Augusto Vieira era o comandante-geral da PM no dia dos atos terroristas. Esse, então, é aquele que falou aquelas frases que a Daniela estava comentando. Ele ocupava esse cargo desde abril de 2022. Ele foi exonerado, foi preso no dia 10 de janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o coronel Naime também está preso. Naquele momento, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que havia, sim, fortes indícios de que os ataques do 8 de janeiro ocorreram com a participação ou com a omissão das autoridades de segurança do Distrito Federal. O Fábio Augusto, que era o comandante, então, acabou sendo solto no 3 de fevereiro, um pouco depois, porque Alexandre de Moraes considerou o relatório do interventor federal, o Ricardo Capelli, que apontou que o ex-comandante não teria sido diretamente responsável pelas falhas nas ações de segurança. Esse relatório concluiu que o Vieira atuou na operação, tendo inclusive se ferido num confronto direto com manifestantes e que as solicitações de reforço foram feitas por ele e não foram atendidas. Essa é a primeira informação. Pois bem, no dia dos atos antidemocráticos, o Departamento de Operações da Polícia Militar estava sob a responsabilidade do coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra. Ele era o chefe interino. O coronel da Polícia Militar, o Jorge Eduardo Naime, era quem chefiava o departamento da corporação, de operações da corporação no dia dos ataques. Ele estava de folga por compensação de horas extras. A folga foi autorizada. Olha como todos os personagens se unem. Essa folga do Naime foi autorizada pelo subcomandante da PM, que era o Clepter Rosa. Um relatório da Polícia Federal identificou que, de fato, o Paulo José deveria ter cumprido um plano de segurança, mas não cumpriu. O Paulo José foi convocado para prestar depoimento na CPI dos atos democráticos, a CPI da Câmara Legislativa, tá? Não é a do Congresso. Mas ele acabou apresentando um atestado médico e não prestou este depoimento. O coronel da PMDF, Marcelo Casimiro Vasconcelos, agora é o outro personagem que a gente vai mostrar, também depois na CPI da Câmara Legislativa, a Câmara de Vereadores e de Deputados de Brasília. Ele era comandante do primeiro Comando de Policiamento Regional da PM. Era o encarregado de fixar os horários dos policiais e fazer a escala para o dia 8 de janeiro. Ele foi nomeado pelo Anderson Torres no dia 11 e depois ele foi exonerado pelo interventor Ricardo Capelli. 3 dias depois dos atos golpistas, ele é exonerado pelo Capelli. O coronel Marcelo Casimiro chega a dizer que no dia 8 de janeiro não estava no comando, nem na função de comandante. E aí tentou passar o problema para um outro, o major
né, Flávio Silvestre. Ele disse que no sábado, dia 7 de janeiro, este major assumiu a escala a pedido do Departamento de Operações. Oi, Naime, você de novo aqui. Essa informação foi dada neste depoimento que ele prestou à CPI dos atos antidemocráticos da Câmara de Brasília. Isso no dia 5 de junho já, quando as apurações avançavam. Para a gente ter ainda uma ideia, no dia dos ataques, esse Flávio Silvestre, que comandava um outro batalhão da PM, que é o responsável pela Praça dos Três Poderes e da esplanada dos ministérios, estava o quê? Cobrindo férias. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança num carro da corporação, escoltando outros veículos para longe da grade de contenção que impedia os bolsonaristas de avançarem sobre o prédio do Supremo. Ele foi preso 2 vezes, na primeira ocasião em fevereiro e depois numa 12ª fase da Operação Lesa Pátria, dia 23 de maio, e não saiu da cadeia desde então.